Olá, aqui o professor Ricardo mais uma vez, conversando com vocês sobre temas que a gente considera relevantes para discutir com a nossa gente, né? Mas o assunto de hoje ele vai ficar um pouco longe das questões que a gente vem discutindo ultimamente. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é aonde esse Brasil nosso, esse país que nós estamos, está nos levando? Para onde ele está seguindo? Nós temos um ministro do Meio Ambiente denunciado por crimes ambientais. Nós temos um ministro da Educação que ataca as universidades com calúnias, com difamações, mentiras absurdas. Sobretudo porque ele foi um aluno medíocre, um aluno sem produção nenhuma. É um aluno que não entendeu o que significou a vida universitária. Nós temos um ministro da Economia que é fruto da escola de Chicago, é fruto da escola neoliberal, e que mesmo assim, lá nessa escola liberal, neoliberal, foi um aluno medíocre, beirando patético, ridículo, que foi esse Paulo Guedes. Nós temos uma ministra que deveria cuidar da família, dos cidadãos, cuja única ideia que ela pôde apresentar para enfrentar a violência contra a mulher foi pintar delegacias de cor-de-rosa. Esse é o Brasil atual. O Ministério da Cultura foi extinto. A Ancine, a Agência Nacional de Cinema, não só foi esvaziada, como está sendo censurada. Filmes de qualidade que foram produzidos com capital brasileiro, com o talento dos cineastas brasileiros, dos atores brasileiros, atrizes brasileiras, estão sendo boicotados, estão sendo censurados. A liberdade de imprensa está sendo atacada diretamente pela presidência da República. Ameaças de um novo golpe militar, de um novo golpe de Estado, parte do próprio governo. O ministro da Economia falou isso. O filho do presidente falou isso. Como nós vamos confiar num país em que a própria família do presidente incita setores da população a aderirem a um golpe militar? Uma ruptura com a democracia brasileira. Mas aí vamos tentar observar como está esse povo brasileiro. O trabalho informal nunca foi tão grande, tantas pessoas estiveram entregues ao trabalho informal. Trabalho informal não é profissão, não é emprego, é bico, é biscate. É um trabalho provisório. Ele não tem direitos, ele não tem previdência, ele não tem uma garantia mínima de condições de trabalho. Essa é a uberização do trabalho. As consolidações da lei do trabalho, a CLT, foram praticamente rasgadas já no governo do golpista Temer. E elas continuam seguindo no governo do atual presidente, Bolsonaro.
Então, se você é jovem e você vai para o mercado de trabalho hoje, saiba, você vai encontrar um mercado de trabalho que não vai lhe resguardar as mínimas condições para que você possa exercer a sua profissão. O neoliberalismo levado a cabo significa que nós, trabalhadores, vamos ser atirados no mercado de trabalho sem o mínimo de garantias legais para garantir a nossa segurança, o respeito à nossa condição de trabalhador. É o que você, jovem, vai enfrentar quando estiver pleiteando uma vaga nesse mercado de trabalho. O meio ambiente brasileiro nunca sofreu tantos ataques. As queimadas atingiram níveis recordes. A Amazônia está em chamas. O Pantanal queimou, em boa parte. O litoral brasileiro começou pelo Nordeste, mas já começa a atingir praias do Sudeste. Está contaminado com óleo. Prejudicou o turismo, prejudicou a vida marinha, prejudicou aqueles ecossistemas, prejudicou a vida das pessoas que dependiam daquele ecossistema para sobreviver. E o governo absurdamente vem a público, pelas redes sociais, dizer que a culpa é das ONGs, a culpa é dos índios. Até o Leonardo DiCaprio foi responsabilizado pela tragédia ambiental que o Brasil vive. Tudo isso para disfarçar a incompetência, a ingerência, o absurdo que nós vivenciamos com esse desgoverno Bolsonaro. Nunca na história do Brasil se percebeu um governo tão despreparado em todas as suas pastas. Pode ser meio ambiente, pode ser economia, pode ser saúde, pode ser educação, qualquer ministério, qualquer pasta, qualquer área desse governo, seja nas relações internacionais. O Brasil só perdeu até agora. O Brasil nunca esteve tão mal gerido, tão mal administrado, como nesse desgoverno Bolsonaro. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: para onde está caminhando esse país? Essa nova geração de trabalhadores que vai encarar o mercado logo, vai encarar um mercado praticamente sem direitos trabalhistas, daqui a pouco sem direitos previdenciários, com o meio ambiente completamente em colapso. E reparem o nível de violência policial que o Brasil está enxergando agora. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, vários são os casos de abusos das polícias militares contra não só manifestações políticas, mas contra o povo de maneira geral. É o que aconteceu agora em Paraisópolis. Nós estamos enxergando um colapso da sociedade brasileira, aonde ser preto e pobre significa ter um alvo pintado no seu peito e nas suas costas. Enquanto isso, esse governo nomeia para a Fundação Palmares um negro racista que diz que a escravidão foi benéfica,
que diz que não existe racismo no Brasil. O presidente da Fundação Palmares alega com todas as letras que não existe racismo no Brasil. A cada dia nós somos bombardeados com um novo absurdo que vem desse desgoverno patético, entreguista, subserviente, puxa-saco, baba-ovo dos americanos, puxa-saco do Trump, bajulador da política americana. E isso não garantiu nenhum privilégio para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Muito pelo contrário. A ação puxa-saco do Bolsonaro com relação ao Trump fechou caminhos, fechou mercados, dificultou a vida do mercado, do comércio exterior do Brasil. O que é óbvio. Qualquer um de nós sabe. Nenhuma pessoa que tenha poder respeita um puxa-saco. Não respeita. Isso vale para relações internacionais, isso vale para nossas simples relações pessoais aqui, no âmbito particular. Bolsonaro quis pagar de puxa-saco do Trump, presidente americano, e só tomou invertidas. O Brasil só se ferrou com relação a políticas internacionais. Que país é esse que nós estamos vivendo? Jovens negros estão sendo exterminados, jovens favelados estão sendo exterminados de forma genocida. Direitos trabalhistas estão sendo jogados na lata do lixo. Recentemente, de ontem, há uma MP, uma medida provisória do governo federal, que propõe às empresas que não precisem mais ter uma política de cotas para trabalhadores e trabalhadoras com algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência. Ou seja, o nosso governo está desobrigando as empresas a contratarem pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós estamos jogando as pessoas com qualquer tipo de deficiência numa vala. Nós estamos jogando essas pessoas numa marginalidade, porque as empresas serão desobrigadas a contratar esse mínimo de pessoas. E sim, no Brasil, as empresas só contratam esse tipo de pessoa, pessoas com algum tipo de necessidade especial, se a lei as obrigarem. Porque a lógica das empresas é perversa. Se elas não forem obrigadas, elas não cumprem. E o senhor Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes estão querendo desobrigar as empresas de empregar essas pessoas. Meus amigos e minhas amigas, que país é esse que nós estamos vivendo? Querem acabar com a universidade pública, atacam constantemente a universidade pública. Já estão atacando o Estado laico, tentando transformar o Brasil numa espécie de teocracia. Teocracia, numa espécie de país em que fanáticos religiosos tentam impor ao resto da população os seus preceitos ideológicos, religiosos. Atacam a produção científica, atacam a construção de novas tecnologias para que o Brasil continue dependente de tecnologias de outros países.
Que tipo de país nós vamos construir se nós estivermos à mercê de países exploradores? Qual o futuro que espera para o povo brasileiro se a gente continuar, se nós voltarmos a ser uma colônia, como na época de Portugal? Porque é exatamente o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está sendo recolonizado. As nossas riquezas naturais, que deveriam gerar progresso para o nosso país, os dividendos dessa riqueza natural, petróleo, minérios, biodiversidade, deveriam estar gerando capital para que o Estado brasileiro pudesse investir na sua própria sociedade. Saúde, educação, segurança, etc. Ao invés disso, nós estamos enxergando a entrega quase que gratuita desse patrimônio brasileiro para empresas estrangeiras. E o povo brasileiro não vai ficar com absolutamente nada, com nenhuma fatia, com nenhum pedacinho dessa riqueza brasileira que está sendo vendida para o exterior. O povo brasileiro não vai perceber melhoras na educação, na saúde, na segurança, na geração de empregos, na oferta de cultura, porque não vai sobrar dinheiro para isso. Porque nós estamos entregando, esse atual governo, desde inclusive do governo Temer, estão entregando o patrimônio brasileiro praticamente a preço de banana para o mercado estrangeiro. E que se dane o povo brasileiro. Você foi a um açougue recentemente? Você viu o preço da carne recentemente? Você foi a um posto de gasolina recentemente? Você viu o preço da gasolina, do óleo diesel, do álcool, mas principalmente da gasolina? Você foi ao supermercado recentemente? Você conseguiu perceber a diferença nos produtos básicos, que seria da cesta básica? E enquanto isso, ao invés de governar e tentar reverter essa enorme crise social, política, econômica que nós estamos vivendo, o atual governo passa os dias na internet. O presidente passa o dia inteiro na internet, falando bobagens, ele e os seus filhos, via redes sociais. Meus amigos e minhas amigas, qual é o administrador, o gestor, pode ser da sua casa. Se você, ao invés de cuidar da sua casa, ficar o dia inteiro na internet, o que acontece com a sua casa? O lixo se amontou, as contas se atrasam, corta a luz, corta a água, as pessoas não vão entender. Aqui, esse aqui é o Biruliro. O Biruliro quer participar do vídeo. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil. O Biro não me deixa falar. Olha o que está fazendo comigo. Biro, vai pro chão. Aqui. O Biro é muito danado. Vai pro chão, Biro. Isso. Vai, Biro. Isso aí. Nós estamos vivendo um desgoverno. Um momento em que as instituições públicas parece que se esqueceram das suas funções. E o povo brasileiro, enquanto isso, sofre. Ele continua enxergando a escalada da violência cada vez maior. Ele continua enxergando o desemprego cada vez maior. Ele continua enxergando o subemprego, a uberização do trabalho cada vez maior. Isso não é emprego, é um subemprego, é uma precarização do trabalho. Ele continua vendo a saúde não conseguir resolver os problemas da população.
nós, enquanto cidadãos, ficamos nos perguntando aonde isso tudo vai parar. Adiantou fazer arminha com a mão? Adiantou fazer um discurso de ódio, de dizer que tem que matar bandido? Eu acho que os verdadeiros bandidos não estão correndo risco de morte, não. Mas a população brasileira, essa sim, essa corre risco todos os dias quando sai de casa para trabalhar. Os seus filhos correm risco quando vão se divertir numa festa, mesmo que não tenham feito nada de errado. Que para onde esse país está caminhando, para onde nós estamos rumando, para onde está indo esse país? Foi para isso que você elegeu esse governo neofascista? Neoliberal? Você entende o que quer dizer isso? Esse governo que faz o discurso de ódio, esse governo que faz o discurso da perseguição aos adversários, esse governo que promete milagres que não tem condições de cumprir. A história da humanidade já viu isso. Foi assim que surgiu para a humanidade um tal de Adolf Hitler, lá na Alemanha, que depois se tornou a Alemanha nazista. Depois se tornou a Alemanha nazista. Né? Isso aqui é a Sofia. A Sofia também que participa do vídeo. Sem beijar. Sem beijo. E esse é o Biro. O Biro também quer participar. Olha. Enfim. Meus amigos e minhas amigas. Vamos pensar um pouco para que rumo está tomando esse país? Para onde nós estamos indo? E se é isso que nós queríamos? Acredito eu que ninguém que escolheu o atual presidente, gostaria que o Brasil tivesse vendo hoje índices de desemprego, de subemprego, de violência, como nós estamos vendo hoje. As pessoas foram ludibriadas a achar que haveria uma mudança significativa em todo um quadro. E não é o que nós estamos enxergando. Então, eu convido você, meu amigo e minha amiga, a refletir sobre que rumos o Brasil deveria estar tomando agora. E qual o papel do Estado, ou seja, dos governos, principalmente o governo federal, no estado de coisas que nós estamos vivendo. Porque não é possível aceitar pacificamente que o Brasil esteja indo para o fundo do poço e o nosso governo federal esteja se preocupando com banalidades do tipo que ele posta no Twitter todo dia. Nós precisamos de um governo que governe, que cuide das pessoas. Nós precisamos de um Estado que olhe para os seus cidadãos e pense, como eu vou cuidar desses cidadãos? Todos eles. E não de um Estado que tem um presidente que olhe apenas para a sua família e pense, como é que eu vou proteger os meus meninos para que eles façam o que bem entenderem. E dane-se a família brasileira e que se lasque a sociedade brasileira. Que se exploda a economia brasileira. Porque a minha família está protegida.
em cargos públicos e com fóruns privilegiados. É o que nós estamos assistindo. Então, a dúvida que eu deixo agora para vocês é esta: para onde está caminhando esse país? Como disse o Renato Russo lá atrás, ele disse: que país é esse? Que país é esse? E agora eu pergunto: para onde está caminhando esse país? Até logo, até o próximo vídeo. Tchau.